E se seu líder resolvesse do nada sentar na sua cadeira e fazer o seu trabalho por um dia? Tipo, abrir o seu computador, pegar suas tarefas, tentar resolver aquele problema que está travando a sua semana inteira. E se para deixar a brincadeira ainda mais séria, ele te colocasse na cadeira dele. Imagina você chegando na segunda-feira de manhã e descobrindo agora que é você que tem que liderar a equipe, responder pelas metas do mês, prestar contas para a diretoria e aguentar o problema que é decidir o futuro de todo mundo. Parece roteiro de filme, né? Mas é exatamente esse buraco que existe entre a cadeira de quem lidera e de quem executa que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida. E se você é novo por aqui, se caiu de paraquedas nesse episódio por indicação de algum amigo ou porque o algoritmo resolveu dar aquele empurrãozinho, já clica para seguir o canal, ativa as notificações para receber conteúdos exclusivos que o Bruno vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhá-lo pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Eu sou Tatiane Carrilho e sim, você não ouviu errado. Eu continuo aqui no microfone e o Bruno tá lá nos bastidores, quietinho, só cuidando da parte técnica. Mas Tati, o que aconteceu? O Bruno cansou de gravar? Calma, deixa eu explicar direitinho para vocês. Sabe aqueles filmes clássicos da Sessão da Tarde, tipo Sexta-feira Muito Louca, Se Eu Fosse Você, onde as pessoas acordam no corpo uma da outra, se olham no espelho e entram em desespero porque a vida virou uma comédia caótica? Pois é. A nossa versão dessa história começou na semana passada. Eu e o Bruno estávamos tendo uma DR sobre a nossa carga de trabalho no dia a dia. Aquele estilo clássico de DR de casal, onde cada um puxa a sardinha para o seu lado para tentar provar que a sua responsabilidade na rotina é maior, é mais complexa, é mais cansativa e exige muitos mais neurônios. É bem nesse estilo, tá? Em algum momento da discussão, ele olhou para mim e disse: "Bora inverter os papéis?" E eu respondi: "Eu duvido você aguentar minha rotina por uma semana." Ele olhou para mim com aquela cara de que estava duvidando, achando que eu ia amarelar e que de todas as coisas que ele faz, o podcast era a única coisa que eu não teria coragem de fazer. Só que eu não precisei de nenhum amuleto mágico para trocar de função com ele. Eu simplesmente peguei o script que já estava pronto e gravei o episódio passado. Então, bora direto ao ponto que gerou toda a nossa discussão de bastidores. O que acontece quando a liderança decide de verdade se colocar no lugar dos liderados? E fazendo o caminho inverso, o que acontece quando o time também tenta fazer o esforço de entender o lado de quem está liderando? Quando alguém assume uma posição de gestão, é muito fácil cair no automático. O líder passa a viver em função de bater meta, garantir que os projetos sejam entregues no prazo e, principalmente, responder rápido às cobranças que vêm de cima. O dia a dia vira uma corrida. Planilha, gráfico, board de tarefas, reunião e mais reunião. E nessa correria toda, ele quase não consegue prestar atenção em quem está fazendo a engrenagem rodar lá embaixo. Aí o líder dá aquela olhada rápida para o time e pensa: pô, a galera está entregando no prazo, os problemas estão sendo resolvidos, todo mundo parece ocupado, tá tudo ótimo. Só que não é bem assim que a banda toca. O que ele não vê é que metade do time passou a semana inteira apagando incêndio de processos internos que não está em board nenhum, reunião que virou retrabalho, sistema que travou, demanda que chegou toda torta e precisou ser refeita do zero. Tudo isso some do radar da gestão, mas consumiu a semana inteira de quem estava lá na operação. E no final da sexta, o líder fecha o notebook satisfeito, achando que a semana foi boa. Do outro lado, o time fecha o notebook exausto, sem entender por que ninguém viu o que aconteceu. Só que pera, porque o time também tem a sua versão dessa história, e ela é igualmente distorcida. Pensa comigo e seja bem sincero. Quantas vezes você não olhou para o seu chefe e pensou ou comentou lá no canto da sala: pô, o cara não faz nada de útil, fica o dia inteiro em reunião, entra na sala de vez em quando para delegar algumas tarefas difíceis e depois some do mapa. Tá bom, a gente sabe que existem alguns líderes por aí que são exatamente desse jeito, né? Aquela pessoa que adora marcar uma reunião que facilmente poderia ter sido um e-mail, que faz cobranças sem o menor sentido e que só aparece na sua frente para perguntar se o relatório está pronto ou por que o prazo atrasou. E isso faz parte do jogo corporativo e todo mundo sabe que existe. Mas na maioria das vezes, em times que estão tentando fazer um trabalho sério, a equipe não faz ideia da pressão absurda que o líder precisa aguentar todos os dias. O gestor de nível médio está ali, o tempo todo no meio de um fogo cruzado. Ele serve como uma espécie de escudo humano para blindar a equipe daquela pressão psicológica que vem de cima. É ele quem precisa ir para uma mesa de negociação, brigar por orçamento, para conseguir um aumento para a galera. É ele que precisa resolver conflitos políticos entre áreas que ninguém no time vê. E ainda precisa segurar a barra sozinho quando o mercado muda ou quando um projeto estratégico atrasa.
é uma carga mental absurda que ninguém ensina a carregar. E quando o time se limita a achar que o papel do líder é só delegar tarefas, e o líder se limita a achar que o time está bem porque as entregas chegam no prazo, os dois lados estão jogando no escuro. O líder não enxerga o esforço do time e o time não faz ideia da pressão do líder. Todo mundo passa o dia se julgando, ninguém tenta entender o que está acontecendo do outro lado e a empresa vira um grande telefone sem fio, onde a eficiência morre e o estresse assume o controle de tudo. E é exatamente esse ciclo que a gente precisa quebrar. Mas, Tati, tudo isso que você descreveu, esse buraco que existe entre as cadeiras, às vezes é só questão de gênio, de falta de paciência ou de gente que não nasceu para trabalhar junto. Deixa eu te mostrar uma coisa que não é tão simples assim. Vamos lá. Eu não sou especialista em comportamento. Esse papel de estudar a fundo os conceitos e a metodologia é do Bruno e vocês já sabem muito bem disso. Mas a gente sempre conversa sobre isso, sobre liderança, porque a liderança também faz parte da minha realidade no meu trabalho. Mesmo sem ocupar um cargo formal de gestão, eu acabo lidando com essas questões e isso me faz prestar atenção em que o Bruno traz. E uma coisa que eu aprendi conversando com ele é que muitas das situações de comportamento que a gente observa no dia a dia de uma equipe, nas relações pessoais, tem explicação do que acontece na nossa cabeça, no nível cerebral mesmo. E vamos entender o que acontece na prática. Muitas vezes o gestor de uma equipe acha que cobrar o status de um projeto a cada 5 minutos, mandar mensagem no WhatsApp fora do horário ou ficar cobrando entrega é sinônimo de eficiência e de produtividade, ou de ter aquele senso de urgência que o mercado tanto elogia. Só que, biologicamente falando, o cérebro do liderado não interpreta esse comportamento como um incentivo ou como um empurrãozinho motivacional. Ele interpreta isso como uma ameaça real e direta à sua sobrevivência. Existem estudos da neurociência que mostram o que acontece com o nosso cérebro quando a gente entra nesse estado de pressão, e tem a ver com 2 hormônios que você provavelmente já ouviu falar, o cortisol e a adrenalina. Quando eles são liberados em excesso, eles afetam diretamente o nosso córtex pré-frontal, que é justamente a área responsável por tudo que a gente mais precisa na hora de resolver um problema. E eu tenho certeza que você já se sentiu assim em algum momento. Pensa comigo só, imagina a cena. Sexta-feira, final da tarde, sistema caiu, cliente ligando e o líder com o diretor no ouvido dele. Chega na mesa do desenvolvedor com aquela cara. Sem contexto, sem explicação, só com pressão. Como é que tá isso? Quando é que vai resolver? Na cabeça do líder, ele está tentando apenas fazer a coisa andar, mas o cérebro de quem está sentado naquela cadeira não interpreta assim não. Ele entra instantaneamente em modo de luta ou fuga. Quando esse alarme acende na nossa cabeça, o organismo é inundado por uma descarga violenta de hormônios e estresse. E sabe o que acontece com o córtex pré-frontal? Que é justamente a área do cérebro responsável por tudo que a gente mais precisa na hora de resolver um problema, como raciocínio, criatividade, empatia. Ele é praticamente desligado, ou às vezes fica ali em segundo plano pelo próprio organismo, porque o cérebro entende que precisa gastar energia com autodefesa e não com linha de código. Ou seja, ao pressionar a equipe do jeito errado e sem contexto, o líder sabota diretamente a inteligência e a capacidade técnica do próprio time. A pessoa passa a gastar toda a sua energia tentando encontrar uma desculpa, tentando não parecer culpado ou lidando com medo de ser demitido, em vez de focar no que realmente importa, que é resolver o problema. É um tiro no pé que a gestão dá sem nem perceber. E quando a gente começa a puxar esse fio, a gente acaba esbarrando em um conceito que ficou muito famoso no mundo inteiro, a segurança psicológica. É um nome bonito, pomposo, mas o seu conceito é bem simples. Criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade para levantar a mão, admitir um erro, fazer uma pergunta que parece boba ou pedir ajuda, sem medo nenhum de ser julgada ou passar por algum tipo de represália. Foi a professora Amy Edmondson, de Harvard, que provou em suas pesquisas que os times de maior performance do mercado, aqueles que entregam resultados fora da curva de forma consistente, não são os times compostos por pessoas super-humanas que nunca erram. O que diferencia esses times é que as pessoas se sentem seguras para falar sobre os erros assim que eles acontecem, sem drama, sem medo de julgamento. Porque quando o erro vem à tona rápido, a solução também aparece rápido. Então, quando a gente fala sobre se colocar no lugar do outro, isso não é papo romântico, nem aquela dinâmica de grupo para fazer um clima de escritório ficar fofinho ou leve. É pura estratégia baseada em como o ser humano funciona. Se o gestor para 1 minuto e faz o exercício mental de pensar, se eu estivesse na cadeira daquele cara agora lidando com esse problema, o que eu precisaria para resolver isso?
Alguém me cobrando a cada 5 minutos ou de paz para poder trabalhar? Ele muda sua abordagem na hora. Ele deixa de ser um gerador de ansiedade e passa a funcionar como um escudo protetor para o time. E o caminho inverso funciona exatamente da mesma forma. Se o time tem a maturidade profissional de olhar para o gestor e entender, o cara não está sendo chato ou exigente porque está implicando com a gente. Ele apenas está sofrendo uma pressão nesse momento. A equipe, ela para de levar as coisas para o lado pessoal. Em vez de gastar horas preciosas criando teorias da conspiração no rádio corredor ou reclamando em grupo de WhatsApp, o time se une para blindar o líder, entregando a solução o mais rápido possível para resolver o problema. Isso é construir um ambiente de alta performance de verdade, onde a empatia substitui o julgamento e faz a desconfiança despencar. Quando os dois lados entendem o papel de um do outro, o trabalho flui. E tem uma coisa que deixou esse cenário ainda mais complicado. O mundo mudou muito nos últimos anos e a forma como a gente organiza o trabalho também passou por uma mudança forçada. Aquela transição em massa para o home office e depois para o modelo híbrido acabou acelerando um processo de isolamento que já era muito ruim nos escritórios tradicionais. A perda total das nuances e dos sinais sutis do dia a dia. Pensa comigo como é que as coisas funcionavam antigamente. Quando todo mundo estava dividindo o mesmo espaço físico, batendo ponto no mesmo escritório, o líder conseguia perceber, quase que por osmose, o clima da equipe. Ele olhava para o lado e pelo tom de voz e pela postura na cadeira, ou aquele suspiro pesado no final da tarde, ele já sacava na hora se a pessoa estava sobrecarregada, se estava travada com algum problema, ou se estava prestes a explodir de estresse. Havia um termômetro natural das emoções humanas ali no ambiente. No cenário atual, com todo mundo espalhado e interagindo através de telas, mensagens de textos, essa percepção sutil desapareceu completamente. A nossa comunicação corporativa virou quase 100% transacional. A gente só abre o microfone da reunião para passar tarefa, cobrar entrega. Se o liderado responde com beleza, vou ver, ou manda um emoji de joinha na mensagem, o gestor na correria dele assume automaticamente que está tudo perfeito, que a demanda está sob controle e que a vida é bela. Mas o que o líder não faz a menor ideia é que por trás daquela mensagem de texto tem um profissional trabalhando até tarde da noite, engolindo a seco a frustração e se sentindo abandonado pela gestão e no limite do esgotamento mental. O gerenciamento virou assíncrono, mas a expectativa de cobrança continuou em tempo real. E isso criou uma espécie de solidão bizarra e uma cegueira corporativa perigosa de ambos os lados. E quais são os riscos reais de deixar essa dinâmica correr desse jeito, fingindo que está tudo bem? O primeiro risco é o mais óbvio, o turnover e a perda rápida dos talentos. Pensa naquele profissional que você provavelmente tem no seu time ou já teve. Aquele que ninguém pediu para organizar um processo que estava uma bagunça. Aquele que quando chega um colega novo no time é que senta ao lado e ensina como as coisas funcionam de verdade. Que resolve um incêndio nos bastidores na sexta-feira à noite sem fazer nenhum alarde e na segunda aparece como se nada tivesse acontecido. Esse profissional, quando percebe que tudo isso não aparece em lugar nenhum, nem na conversa do one-on-one, nem em nenhum reconhecimento, ele não bate na mesa. Ele é maduro demais para isso. Ele simplesmente vai se desligando aos poucos. É o que o mercado atualmente chama de quiet quitting, ou a famosa demissão silenciosa. O profissional continua ali, fisicamente ou online, mas desliga o motor da inovação. Ele passa a entregar apenas o mínimo necessário para não ser demitido, enquanto passa as noites atualizando o perfil no LinkedIn e distribuindo currículos para a concorrência. E o pior, o líder geralmente só descobre que ele estava infeliz e desmotivado quando o pedido oficial de demissão chega na mesa dele, pegando todo mundo de surpresa. O talento vai embora e leva junto o conhecimento histórico do negócio, deixando um buraco enorme na operação. O segundo risco é consequência direta do primeiro. Quando o gestor não sabe o que está acontecendo de verdade com o time, ele começa a ansiar por controle. Aí vem microgerenciamento, burocracia inútil, relatório para justificar outro relatório, reunião diária de alinhamento que não resolve nada, só acaba o seu próprio nervosismo. Isso gera um efeito cascata horroroso na equipe. O time perde completamente a autonomia, fica engessado e passa a depender do aval do líder para dar qualquer passo. Se o sistema cai, ninguém se move ou toma iniciativa de resolver até que o chefe mande uma ordem explícita por escrito, porque o medo de errar ou de tomar uma bronca é maior do que a vontade de resolver o problema. E aí a empresa inteira fica lenta, pesada, burocrática. O talento vai murchando aos poucos, engolido por processos que não geram valor para ninguém. A grande questão que fica na nossa cabeça agora é:
Sabendo de todo esse estrago, o que a gente faz para mudar esse cenário a partir de amanhã? Como líderes e liderados podem quebrar essa barreira de uma vez por todas e começar a jogar junto de verdade? Então, não adianta nada achar o conceito de empatia, de segurança psicológica bonito, salvar post no Instagram ou concordar com tudo que eu falei se a gente não transforma isso em prática. A gente precisa de ações para alinhar as expectativas e restaurar o brilho do time. Se você está na cadeira da gestão ou se você é aquele liderado que acha que seu chefe não faz nada, eu separei 3 passos que a gente pode começar a colocar em prática ainda essa semana, tá? O primeiro passo é simples e você pode colocar em prática no seu próximo one-on-one. Em vez de abrir o notebook e passar item por item cobrando prazo, faça o seguinte: guarde os últimos 15 minutos da conversa para perguntar sobre o que seu liderado está carregando e que você não está enxergando. Experimente perguntar coisas como: quais tarefas mais consomem sua energia, mas que passam batido por mim e para o resto da equipe? Ou onde você sente que está gastando tempo com coisas que não te fazem crescer aqui dentro? E o seu papel nesse momento é só ouvir, sem se defender, sem tentar justificar o processo, só mapear o que está acontecendo de verdade. E faça o caminho inverso também, tá? Abre um pouco a sua caixa preta para o time. Explica o contexto das decisões que vêm de cima e por que de certas cobranças. Porque quando as pessoas entendem o que está acontecendo, elas param de imaginar e aí a empatia ela vem naturalmente. O segundo passo veio direto da minha DR com o Bruno e ele é mais simples do que parece. Escolhe um dia do mês e senta de verdade na cadeira do outro. Se você é gestor, reserve 2 horinhas para acompanhar a operação do seu time. Veja as telas que ele precisa abrir, a quantidade de cliques, os sistemas travando. Eu te garanto que muita coisa que na sua visão parece muito simples, quando você senta na operação, você vê que aquilo ali dá uma dor de cabeça que você não estava esperando. E não esqueça do outro lado, tá? Chama alguém do seu time para sentar como ouvinte em uma reunião mais estratégica, uma negociação, uma conversa ali com a diretoria. Não precisa falar nada, só observar. Porque quando o liderado vê de perto a pressão que a liderança aguenta todo dia, aquela história de meu chefe só delega tarefa e toma café, começa a fazer muito menos sentido. E sabe o que acontece depois que os dois lados enxergam a realidade um do outro? Fica muito mais fácil decidir juntos o que realmente merece atenção. E é exatamente isso o terceiro passo. Não dá para decidir o que é prioridade trancado dentro de uma sala de gerência. Pega as atividades do seu time, organize junto com eles, veja o que realmente é importante, o que é operacional, o que tem que acontecer e o que é pura perda de tempo disfarçado de tarefa. E o principal, elimine o que não precisa, o que não serve. Porque se você deixa uma tarefa ali consumindo o tempo do seu time, porque sempre foi assim, você só está desperdiçando o talento que você mesmo contratou. Redireciona essa energia para projetos que fazem diferença, tanto para o negócio quanto para a carreira de quem está do seu lado. E antes de fechar, deixa eu fazer uma pequena pausa. Se você curtiu a minha invasão aqui no podcast do Bruno, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E se você for novo por aqui, bem-vindo! O Bruno vem gerando conteúdo exclusivo há mais de 7 anos e vale muito a pena acompanhar. E quando for compartilhar esse episódio, não manda para qualquer um não. Pega o link, manda naquele grupo do WhatsApp da empresa ou no privado daquele seu amigo gestor que está surtando com o time. Porque esse papo pode ser exatamente o estalo que faltava para mudar o clima de onde você trabalha. Lembra que a gente começou essa conversa com uma pergunta? E se seu líder sentasse na sua cadeira por um dia? E se você sentasse na cadeira dele? Parecia brincadeira de filme, mas não é. Essa troca, mesmo que seja mental, mesmo que seja por 2 horas, é o que separa um time que sobrevive de um time que de fato funciona. Liderar não tem a ver com controlar. Tem a ver com construir um ambiente onde as pessoas consigam dar o melhor de si sem precisar se defender o tempo todo. E isso começa quando você para de olhar para a cadeira do outro achando que sabe o que está acontecendo, porque provavelmente você não sabe. Se você lidera, leva essa reflexão para a semana. O que o seu time está carregando que você não está enxergando? E se você está na operação, tenta fazer o mesmo exercício pelo seu gestor, antes de criticar a próxima demanda. E foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Quem sabe na próxima semana eu não volto. Tudo depende se o Bruno vai conseguir sobreviver fazendo tudo que eu faço sem surtar. Porque para mim, até agora, tá sendo molezinha. Quer dizer, quase, né? Porque, vou ser sincera, fazer um roteiro do zero não foi tão fácil assim não, mas não contem para ele. Um abraço a todos e até a próxima semana.